A paz, irmãos, bom dia. Aqui quem fala é o Renato. Falar um pouco hoje sobre o dízimo. Se o dízimo ele hoje continua valendo, né? Assim como era na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso 22, ali vai dizer que os dízimos eles eram entregues, né, na festa do Senhor, que eram 7 festas, né? Então essas festas eram entregues os dízimos, né, por Israel naquela época lá. Então assim, o dízimo era o quê? Era o 10%, né, uma parte daquilo que a sua terra produzia, né? Seria toda verduras, né, frutas e também o seu gado também. O que acontecia? Lá no lugar que Deus determinou, porque tem um lugar que Deus determinou, né, para entregar o dízimo. Não poderia ser em qualquer lugar, certo? Então assim, se fosse muito longe para você entregar esse dízimo, né? Vamos supor, eu moro aqui em São Paulo. E vamos supor que Deus determinou para entregar lá em Guarulhos. Então, naquela época lá com carroça e cavalo, e era muita coisa para levar, então ficaria muito pesado. Então Deus falou o seguinte: já que para vocês algumas pessoas são muito longe, você vende aqui, né? Tudo que é o seu dízimo. Quando chegar próximo lá, você pode comprar de novo aquilo que você vendeu. E lá fala que tudo que essa alma desejar. Beleza? Então vamos lá. Para que as pessoas dizimavam? Qual que era o destino desse dízimo? Né? Ali fala que uma parte ia para o sacerdócio, né? Levítico, porque ele não tinha herança. Uma parte também ia para a viúva, para o órfão e também para o estrangeiro. Então esse dízimo era destinado a essas pessoas. E outra coisa, quando você chegasse próximo ali, né, já na porta do templo, igual eu falei, você compraria tudo que sua alma deseja, né, que era os 10%, que você vendeu porque era muito longe. E ali você poderia comer com toda a sua família. Olha isso. Então todas as pessoas ali no caso, o sacerdócio levítico, a viúva, o estrangeiro, o órfão, você, sua família, vocês compartilhavam, todo mundo poderia comer. E como que é o dízimo hoje? É igual da lei? Deus, você já parou para pensar que o Altíssimo, ele mandou entregar o dízimo nessas denominações? Você parou para pensar já também, né, conforme a lei? Porque a lei é uma sombra, a gente tem que entender a sombra para poder entender a realidade, certo? Então assim, muitos falam, né, na teologia aí, no caso, que antigamente não tinha dinheiro. Então por isso que tinha o dízimo do produto da terra, da oliveira, o cominho, o gado e tudo. Isso é uma mentira, né? Isso é um engano terrível. Lá no texto que eu acabei de ler, acabei de explicar para vocês, Deuteronômio capítulo 14, do 22 para frente, ali fala se fosse muito longe, né, para você entregar o dízimo, o que toda a sua terra produziu, você poderia vender ali por dinheiro. Você pegaria o dinheiro, quando chegasse próximo lá, você compraria tudo de novo para poder dizimar no templo. Como não tinha dinheiro naquela época. E outra coisa, antes da lei, né, José do Egito, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Né? Então não dá para engolir isso aí. Não é? Então assim, por dízimo ser entregue na lei, tinha que ter um templo, um lugar onde Deus determinou, tinha que ter um sacerdócio levítico, porque só a tribo de Levi poderia receber o dízimo terreno, né? Então assim, onde tem o sacerdócio levítico hoje? Cadê o lugar que Deus determinou, né? Então assim, o sacerdócio levítico, ele teve seu fim, teve seu cumprimento. Hoje nós vivemos o sacerdote de Melquisedeque. E o sacerdote de Melquisedeque, ele é superior às coisas terrenas. Então nós temos que entender a sombra lá atrás, o que foi o dízimo, né, na antiga aliança, para entender o que é o dízimo na nova aliança. Porque tem várias coisas, que se você for ver que o sistema ensina, que lá atrás era sombra e hoje é realidade. Mas só o dízimo que entrou como literal, não entrou como espiritual.
Ele não virou sombra. E outra coisa, ele virou dinheiro, né? E não tem isso no Novo Testamento. Então, assim, é muita coisa errada nesse assunto do dízimo, né? Que é muito polêmico. E tem muito engano por aí para favorecer os falsos profetas. Mas também tem pessoas também que elas também pedem um dízimo, não porque elas são falsos profetas, porque elas aprenderam errado. A gente também tem que analisar essa situação também, né? No caso. Mas assim, ofertar, você ajudar seu irmão, né, como oferta voluntária, de coração aberto, né? Você colocar a mão pro seu irmão, você ajudar ele, ajudar o próximo, você ser caridoso, isso a Bíblia ensina. Isso aí sem sombra de dúvidas. Então a gente tem que seguir esses exemplos, né? O dízimo, ele teve seu cumprimento. A lei teve seu cumprimento até Cristo. Foi um aio até Jesus, né? Foi um aio até ele. E quando a gente vê ali lá atrás, é uma sombra para a gente poder entender hoje a realidade. Por exemplo, o dízimo, ele sempre foi considerado, né, como coisa santa, sem defeito, sem mácula, né, sem ruga. Olha os pontos que a gente tem que analisar no Novo Testamento. Olha que engraçado lá, que Paulo ele fala que Jesus, né, ele quer apresentar para o Pai uma noiva sem mancha, sem mácula, sem defeito. Olha as expressões que ele está usando, né? Lá fala em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, o verso 21 ou 22, lá fala que Cristo, né, ele é as primícias daqueles que dormem. A palavra primícias dali é o primeiro, é a primeira parte, é um dízimo ali. Então Cristo é o primeiro a se apresentar para o Pai, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E agora o seu corpo também, ele vai apresentar para o Pai, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Uma virgem que segue o Cordeiro um cântico que só eles podem cantar, só eles podem aprender. Os santos, né, os eleitos do Altíssimo. Então assim, o dízimo da antiga aliança, ela aponta para algo celestial, algo só o qual o sumo sacerdote Melquisedeque, ele pode apresentar para o Pai. São coisas superiores, né? O dízimo hoje, ele existe, só que o dízimo hoje são coisas superiores. O sacerdócio levítico, né, da tribo de Levi, teve seu cumprimento. Agora, nós vivemos hoje um sacerdócio superior às coisas celestiais, a qual onde Cristo está, nos lugares celestiais, à destra do Pai. Então, eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se acha mentira, não tem defeito e nem mácula. Olha as expressões de Apocalipse 14, que está batendo com 1 Coríntios capítulo 15. Primícias. Olha que Paulo falou, que Cristo quer entregar a sua igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. Olha o verdadeiro dízimo sendo entregue por Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. Então, irmãos, os dízimos, né, o dízimo, eles tinham que ser entregue nas festividades que Deus criou, nas 7 festas do Senhor. O povo se deslocava no local ao qual Deus determinou, a qual Deus escolheu. O dízimo era santo a Deus, ele é santo. Então assim, nessas 7 festas, que são Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombeta, Expiação e Tabernáculos, nessas 7 festas, a qual Deus escolheu e determinou que fosse assim, as pessoas tinham que todo ano lá entregar os seus dízimos, porque tem um destino aos necessitados. E também tinha uns dízimos também a cada 3 anos. Então, assim, hoje o sistema religioso, ele fala que você tem que dar dinheiro, que é o dízimo, os 10%. São 12 vezes, né, anual. Tem lugar que cobra até o 13º dízimo, né, como fosse o 13º salário. Isso é uma aberração, né, gente? Muito triste isso. Sendo que o dízimo, ele era entregue nas festividades, alimentação para o povo.
O cuidado de Deus com o seu povo era alimentar as pessoas. Nunca foi dinheiro. E o dízimo era dado 3 vezes ao ano. Não 12 vezes ou 13 vezes ao ano, como essas pessoas, o sistema cobra das pessoas, né? E usa também Malaquias 3:10 para poder colocar as pessoas na sinuca de bico, né? Assim como o mundo fala, colocar as pessoas na parede, né? Ameaçá-las. Se elas não derem um dízimo, elas são pessoas más que roubam a Deus. Sendo que o texto ali no contexto, se você for lá pegar ali certinho, ali estão falando dos sacerdotes que faziam aquilo com o povo. Os sacerdotes que entregavam para Deus animais mancos, animais cegos, animais com defeito. Sendo que na lei do Senhor, Deus pede animal sem defeito. E se vier com defeito, Ele não aceita. Então os sacerdotes faziam ao contrário. Ao contrário ali. E assim, né? A casa do tesouro, onde Deus determinava antigamente, né? O local que Deus mandou entregar aquele dízimo, tinha ali um endereço. A casa do tesouro terrena. Agora eu te pergunto, onde fica a casa do tesouro hoje? Porque todas as coisas da antiga aliança, praticamente, elas são sombras. Hoje nós vivemos no espírito. Então, se todas as coisas viraram sombras, e a maioria hoje são no espírito, porque o dízimo ele está literal e foi transformado em dinheiro. Nós temos que entender o que quer dizer o dízimo hoje, para onde ele aponta, onde fica a casa do tesouro hoje. Essa casa do tesouro hoje, se a gente pegar lá em Mateus capítulo 6, se não me engano, do versículo 19 ao 21, ali fala que Jesus, ele fala para aquelas pessoas em volta, né? Não acumuleis tesouros sobre a terra, né? Onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não entra, e também nem os ladrões. Então olha o que Jesus está fazendo. Olha as colocações de Jesus, ele revelando, né, que a casa do tesouro não é terrena, mas é lá em cima. É lá em cima que você tem que colocar o seu coração. Porque ele falou, estará o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha as lições que Jesus tem trago para nós. Olha ele revelando uma sombra do Antigo Testamento para a Nova. Por isso que eu falo que o sumo sacerdote, né, Melquisedeque, que é Cristo, né, uma analogia a Cristo, ele veio revelar os lugares celestiais. Toda aquela lei, que hoje é sombra, ele veio revelar que os lugares celestiais, quando você coloca seu irmão, quando você prega para o seu irmão algo verdadeiro, você traz à luz, prega para o seu irmão um evangelho genuíno para ele, e quando você vive a verdade, quando você prega a verdade, não o que o sistema está dizendo, mas o que você leu e entendeu, e que Jesus Cristo, né, está te revelando. Quando você vive essa verdade, quando você tem coragem de falar o que está escrito, aquilo que Deus te revelou, aquilo que era no antigo, que era sombra, hoje é realidade no novo. Quando você não tem medo, você prega isso para as pessoas aprendem, e as pessoas são como dízimo para Deus. As pessoas estão no sistema hoje, dentro de uma mentira, purificando. Elas estão mancas, estão cegas, estão perdidas dentro do sistema. Mas quando Jesus chama você para fora e te mostra a realidade no que está escrito, Ele está te purificando. Então a religião, o sistema aí fora, né? Os templos, esses lugares, estão entregando para o Senhor, para o Altíssimo, sacrifícios, dízimos com defeito. Assim como era na lei, ali em Malaquias, que Deus não se agradava. Animal manco, coxo, manchado, com defeito. As pessoas se encontram assim como esses animais hoje. E Deus quer limpar essas pessoas, trazer a verdade para elas. Assim como Jesus curou aquele cego fora da religião. Quando Jesus curou aquele cego naquela época lá, os religiosos queriam perseguir Jesus. Por quê? A cura parece que só vale dentro do templo. Se for fora, não vale. Jesus curou aquele manco, curou aquele coxo. Tudo isso aí representa a gente. Jesus quer curar a gente, trazer a verdade, não é?
Ele quer que pessoas sejam purificadas, também tragam a verdade para outras pessoas, para entregar o dízimo para o Pai. O dízimo verdadeiro e santo ao Senhor.